Opa, aí, pessoal, tudo certo? Basquetinho não é para falarmos a respeito do terceiro dia do Mundial de Basquete FIBA 2023, né? Um dia aí em que algumas equipes fizeram suas segundas partidas nessa competição e muita coisa já está se encaminhando ou sendo até definida dentro dos grupos. Tivemos aí um grande jogo entre a Austrália e a Alemanha, também tivemos aí muita emoção nos jogos da Lituânia, nos jogos do Japão, no jogo, né, em específico. E nós vamos passar limpo aqui essa terceira rodada, na verdade segunda rodada, terceiro dia de jogos. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muito a gente. Tô muito feliz porque no último vídeo a gente conseguiu bater a nossa meta de 10 likes, mesma meta para esse vídeo de hoje, e pra gente trazer as nossas primeiras impressões, análises aqui do dia número 4. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, se você não viu ainda a nossa análise a respeito do jogo do Brasil, do dia de estreia ali dos Estados Unidos também, vou deixar o card aqui em cima. E mais do que isso, a gente também falou a respeito, né, da estreia das seleções no dia 1. O card também vai ficar aqui em cima. Esse primeiro dia também é muito importante porque está completamente relacionado aos grupos que tiveram as suas seleções em quadra hoje. Vamos começar aqui com a República Dominicana, que venceu a Itália por 87-82, uma surpresa aí que tivemos. Karl Anthony Towns chamou a responsabilidade, mais do que isso, a Itália, que era a favorita nas casas de apostas, perdeu por 5 pontos. A gente vai trazer análise mais aprofundada dos jogos que a gente acompanhou, tá bom? E o primeiro deles foi a Alemanha e a Austrália. A Alemanha venceu por 85-82 com show do Dennis Schroeder com 30 pontos, e mais do que isso, a Alemanha conseguiu vencer aquela seleção que tem o maior número de jogadores de NBA, com exceção dos Estados Unidos, sem o Franz Wagner, um dos seus jogadores de NBA. Mais do que isso, com Moritz Wagner também vindo do banco. Outro jogador de NBA, atleta também do Orlando Magic, irmão do Franz Wagner, que foi reserva, e ainda assim o Schroeder conseguiu chamar a responsabilidade ao lado de Daniel Theis, comandar ali essa seleção alemã, que chegou como não favorita para essa partida por conta das casas de apostas, mas também muito na conta, né, dessa ausência do Franz Wagner, que de fato seria muito sentida. E você perder ali o Franz Wagner, que talvez seja o seu principal talento, o seu jogador, digamos assim, mais completo desse elenco, certamente seria um grande risco. Porém, esse foi o dia do handicap positivo para quem gosta de apostar em basquete. A gente teve ali a República Dominicana surpreendendo, o handicap positivo deles era bem-vindo, assim como a Alemanha, que era não favorita, e que, vamos combinar, uma vitória para qualquer um dos dois lados não seria nada surpreendente. Considerando que tudo poderia acontecer, dava para colocar ali, né, uma vantagem para a Alemanha, que acabou vencendo ali por 3 pontos. Tivemos também Montenegro, que venceu o Egito por 89-74, vitória tranquila. E tivemos aí o Canadá, que essa sim uma vitória tranquila, 128-73. O mais interessante é que dos 11 jogadores que atuaram nessa partida, 9 deles terminaram com 2 dígitos na pontuação. E mais do que isso, Dwight Powell, que foi um dos 2 jogadores, né, que não terminou com 2 dígitos, terminou com 9, o que mostra que todo o time pontuou muito bem. As principais estrelas não precisaram ficar em quadra por muito tempo, e a gente teve a oportunidade de ver alguns jogadores ali reservas e de rotação do Canadá também em quadra. Isso também é muito importante porque o Canadá teve ali o seu principal rival dentro do grupo sendo eliminado hoje, a França, que perdeu para o Líbano. A gente já vai falar no final do vídeo a respeito desse jogo. Vantagem aí muito grande para a seleção do Canadá, que de fato é muito superior ao Líbano, não tinha muito o que fazer. Essa sim uma seleção que não tinha nem como apostar em handicap positivo, era ali handicap negativo do Canadá, mas como eu iria fugir dos meus métodos, eu acabei só assistindo esse jogo. Tivemos ali também Filipinas, que perdeu por 70-80 para Angola. Aqui sim, uma seleção que era dada como favorita e que não fazia tanto sentido assim. As Filipinas acabou sofrendo na mão da República Dominicana, que é verdade, é mais forte do que a Angola, mas ainda assim, a Angola é uma seleção física e com muitos jogadores ali altos, e o rebote foi um dos principais problemas das Filipinas na primeira rodada. A equipe que jogou como mandante conseguiu cobrir um handicap positivo contra a República Dominicana, que disparou, e agora as Filipinas vai ter que encarar ali a Itália para pelo menos não ter uma atuação terrível como eles tiveram no último Mundial, onde eles foram os últimos colocados, jogando dentro de casa. Eles esperam, ainda mais com a presença do Jordan Clarkson, que se naturalizou e é o jogador de NBA deles, que eles sejam pelo menos um pouco melhor do que eles foram no último Mundial. Mas o Jordan Clarkson hoje ficou apenas com 21 pontos e 13% nas bolas de 3, o que acabou contribuindo também para a falta de rendimento da seleção das Filipinas, que foi surpreendida. É triste, né, a gente ver as seleções que jogam em casa perdendo, principalmente
quando elas não são potências assim, né? Então a gente acaba torcendo ali para a seleção mais carismática. Foi uma pena essa derrota. Tivemos ali a Lituânia que venceu por 96-66 a seleção mexicana. E agora, para mim, os dois melhores jogos que tivemos, com exceção ali de Japão e Austrália, vamos falar primeiro de Japão e Finlândia. O Japão venceu por 98-88 ali. Eles começaram bem, mas tiveram um segundo quarto terrível, o que acabou preocupando também os torcedores, que era a grande maioria da seleção japonesa em quadra. A seleção japonesa ali que se superou, né, e conseguiu reverter um segundo quarto muito ruim, e mais do que isso, eles conseguiram ali trazer muita emoção para a partida. Depois da vitória ali, né, do estouro ali do cronômetro final da partida, a gente viu a sirene sendo tocada e a emoção tomando conta dos jogadores do Japão, dos torcedores em quadra. Foi um jogo assim, um dos jogos que mais me emocionou, assim, falando a respeito de basquete, porque todo o contexto dele, a forma como ele foi desenhado e a forma como os jogadores do Japão e a torcida sentiu essa partida, elas fizeram com que de fato valesse a pena cada minuto assistido. Eu comecei a assistir esse jogo porque eu também acreditava em um handicap positivo do Japão, que era não favorito contra a Finlândia, dava para esticar bastante aquele handicap, então eu acabei inclusive até fazendo uma entrada ali no ao vivo de mais 6.5 para o Japão, esperando que eles perdessem de pouco, e eles venceram por 10 de diferença. O segundo quarto, como eu disse, foi muito ruim, mas eles começaram bem, e mais do que isso, vários jogadores apareceram no momento que mais importava, né? O Josh Hawkinson ali fez 28 pontos e deu 19, completou para 19 rebotes, duplo ali para ele, que foi o destaque dessa partida. Também tivemos aí o Yuki Kawamura fazendo 25 pontos, dando 9 assistências, e mais do que isso, fazendo 4 bolas de 3, só que essas bolas de 3 foram muito decisivas, e mais do que isso, bolas de 3 bem complicadas de serem feitas, algumas ali fazendo movimentos, e mais do que isso, algumas delas até com 1 ou 2 metros ali da linha do perímetro. Repito, foi muito decisivo, ele mostrou muita frieza, cara, absurdo. E mais do que isso, a gente também teve ali o Lauri Markkanen do lado da Finlândia fazendo 27 pontos, pegando 12 rebotes, mas não dá para fazer tudo sozinho. No fim das contas, a defesa da Finlândia deixou muito a desejar. Parecia que o Japão ali, por mais que eles executassem alguns arremessos contestados e difíceis de serem convertidos, sempre que eles iam ao ataque, inclusive até quando eles infiltravam, o pivô deles estava sempre livre. Então a Finlândia deixou a desejar. Eles que são um time mais alto e pelo menos deveriam dar um pouco mais de dificuldade para os jogadores japoneses. Acaba, né, que esses reservas que vieram do banco da seleção do Japão eram jogadores mais habilidosos, claro, até por eles serem mais baixos, mas eles deram um baile ali, né, principalmente algumas jogadas de mano a mano. E a gente também viu muitas cestas bem bonitas sendo convertidas. E agora, finalizando aqui com França e a Letônia. A França perdeu de 86-88 para a seleção da Letônia, que está sem o Kristaps Porzingis, mas ele estava lá na torcida apoiando. E mais do que isso, foi muito interessante a gente ver a seleção da Letônia lotando o ginásio aí com seus torcedores. E mais do que isso, todo esse contexto de pressão que já era ali, né, em cima das costas da França, fez com que também a gente investisse ali no handicap de mais 15.5 no ao vivo a favor da Letônia. A gente tinha ali a Letônia tendo vindo de um bom primeiro jogo, mesmo com suas principais estrelas, algumas delas não jogando tão bem. A gente teve ali uma França que foi humilhada ali pelo Canadá, e mais do que isso, uma França que tinha a obrigação de vencer essa partida, por conta desse contexto psicológico, essa carga emocional que era jogada em cima da França. O fato de um de seus principais jogadores não ter ido tão bem no primeiro jogo, no caso o Nicolas Batum, fazia com que a Letônia fosse um possível candidato a pelo menos perder de pouco, e eles ficaram atrás do placar durante toda a partida, mas nos minutos finais eles assumiram a liderança e conseguiram não só a vitória, mas eliminar a seleção francesa. Agora eles vão encarar o Canadá aí sem grandes obrigações, né, de vencer um jogo que em teoria é impossível. Eles fizeram a parte deles. O Evan Fournier ali foi o principal pontuador do lado da França, e o Rudy Gobert para mim foi uma decepção, porque ele terminou com plus-minus de -5 e é o jogador ali que deveria garantir pelo menos o lado defensivo da seleção francesa em alto nível. Não que ele tenha jogado mal, acho que ele foi bem até nas duas partidas, porém com ele em quadra o time deveria ter sido mais seguro, principalmente nos minutos finais ali, onde exigia mais frieza e experiência dos jogadores franceses, até porque eles estavam na liderança por muito tempo. Do lado da Letônia, a gente teve como destaque o Darius Bertans, que foi o principal pontuador da equipe no primeiro jogo, jogou apenas 6 minutos agora, e o seu irmão
finalmente respondeu, não foi tão eficiente nas bolas de 3, mas converteu um número alto o suficiente para que a equipe saísse com a vitória, que no fim das contas era o que importava. A gente teve ali, repito, o Evan Fournier se destacando também, né? A gente sabe que ele arrebenta em competições FIBA, mas foi um grande choque, apesar da grande pontuação dele, a gente vê a seleção francesa ser eliminada, perdendo os 2 primeiros jogos, eles que vão sediar as Olimpíadas do ano que vem, e mais do que isso, eles que foram o vice-campeão europeu do último campeonato europeu de basquete. Então, assim, foi um susto bem grande e eles perderam para uma seleção da Letônia que sequer estava com sua principal estrela, no caso, repito, o Porzingis. Então a gente teve aí um dia de Mundial de Basquete muito emocionante, principalmente por conta das seleções mais alternativas. No caso das Filipinas foi uma emoção ali negativa, o Japão muito positiva, até porque eu tava torcendo para eles, e também tivemos aí, para quem gosta de zebras, a Letônia vencendo a França, e para quem gosta de fazer uma fezinha, sempre ali no over em pontos do Evan Fournier, bateu mais uma vez, assim como no primeiro jogo, tava em 16.5, nesse segundo foi só para 17.5, ele terminou aí, né, com 27, porém, infelizmente, essa mamata aí de over em pontos do Evan Fournier vai acabar. Próximo jogo ali, eles não tem muito por que serem competitivos, então, e mesmo assim, né, se eles entrarem com o time reserva, a tendência é que eles vençam o Líbano, que também já tá eliminado. Então, assim, bye bye para a seleção francesa, para os haters do Gobert aí, mais um motivo aí para comemorar. E repito, para quem gosta de zebrinha, foi um dia bem legal. Amanhã tem Brasil, jogo decisivo contra a Espanha, sem o Raulzinho, e vamos ver o que vai ser da seleção brasileira. Eu acredito que, de fato, dá pra gente chegar longe, pelo menos dentro das nossas expectativas. Também tem a seleção americana amanhã. De quanto vocês acham que vai ser essa vitória da seleção americana? Qual vai ser a diferença? Pelo menos 40 pontos? Deixa aí nos comentários. Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência, pelo like que vocês vêm deixando e a força também, retorno dentro dessa cobertura que a gente vem fazendo de Mundial FIBA. Muito obrigado pela sua audiência e falou!